Olá, sombrios, tudo bem? No vídeo de hoje falarei sobre o caso que é considerado um dos mais desconcertantes da história recente da Rússia, e muitos o chamam de Arquivo X soviético. Estou falando do caso Dyatlov Pass, ou Passo Dyatlov. Espero que gostem. Antes de começar, gostaria de salientar duas coisas. Uma é que ao decorrer do tema, irei revezar entre Rússia e União Soviética, pois os acontecimentos aconteceram na época em que a Rússia fazia parte da União Soviética. E o segundo ponto é que, para explicar o termo passo, no caso Dyatlov Pass, significa Passo Dyatlov. E segundo a Wikipédia, um passo é um local de transposição de uma montanha ou de uma cadeia de montanhas. Seria basicamente o lugar que fica entre dois picos de montanhas. O pico de duas montanhas. Pelo menos foi o que entendi, e é o que eu estou deixando aqui no fundo para simplificar. Indo ao caso, em janeiro de 1959, um grupo de estudantes do Instituto Politécnico dos Urais, na Rússia, iniciou uma expedição no norte dos Montes Urais, com o objetivo de chegar à montanha Gora-Oterten. O grupo, originalmente formado por 8 homens e 2 mulheres, se reuniu na cidade de Ekaterinburg, no centro-oeste da União Soviética. Em 23 de janeiro de 1959. De lá, eles viajaram de trem para Ivdel, ao norte dos Montes Urais, aonde chegaram 2 dias depois. O local fica a mais de 1.300 quilômetros de Moscou. Naquela mesma noite, atingiram seu destino, Vizhai, o último assentamento no extremo norte da região. O plano era partir para Gora-Oterten, uma montanha com cerca de 1.200 metros de altura. Segundo estudiosos da língua indígena local, supostamente, na língua indígena, o Monsai, Oterten significa não vá lá. Voltando ao assunto, o nome do caso vem do sobrenome de Igor Dyatlov, que estava no comando da expedição de um grupo que tinha experiência nas montanhas. A rota que tiveram que percorrer de esqui até chegar ao destino foi considerada de categoria 3, a mais difícil. No entanto, todos os membros do grupo eram esquiadores experientes, inclusive em expedições de montanha. Eles começaram a viagem ao topo da montanha no dia 27 de janeiro, mas um dia depois, um dos membros do grupo, Yuri Yudin, de 22 anos, teve que retornar a Vizhai, devido a uma dor intensa no nervo ciático. Ele foi o único sobrevivente do grupo. Em 31 de janeiro, eles chegaram na beira do morro e se prepararam para escalar. Em um vale silvestre, eles estocaram comida e equipamento extra, que seriam utilizados mais tarde na viagem de volta. No dia seguinte, no dia 1º de fevereiro, os esquiadores começaram a descer o passo. Ao que parece, eles planejavam atravessar o local e acampar do outro lado durante a noite seguinte. Mas, devido à piora nas condições meteorológicas, com tempestades de neve e declínio de visibilidade, o grupo acabou se perdendo e seguindo para o oeste, subindo em direção ao topo do Kholat Syakhl. Quando perceberam o equívoco, eles decidiram parar e montar acampamento no declive da montanha. Nesta época do ano, as temperaturas no local chegam a menos 30 graus Celsius. Dyatlov combinou que mandaria uma mensagem de telégrafo para seu clube esportivo assim que o grupo retornasse a Vizhai. Se estimava que isso iria ocorrer por volta de 12 de fevereiro, mas, mesmo com o passar da data, não houve reação.
das pessoas conhecidas, pois atrasos eram comuns em expedições deste tipo. Foi a partir daí que o mistério começaria. Ninguém teve notícias do grupo por 3 semanas. As famílias dos alunos ficaram preocupadas e o Instituto Politécnico enviou um grupo de busca à área, formado por estudantes voluntários. Posteriormente, o exército e as forças policiais foram envolvidas, com aviões e helicópteros requisitados a se juntar à operação. Em 26 de fevereiro, as equipes de busca encontraram o acampamento abandonado em Kholat Syakhl. Os jovens que compunham as equipes encontraram uma tenda enterrada na neve e no interior viram apenas objetos, incluindo várias botas de neve e carne que haviam sido cortadas e colocadas em pratos, como se os esquiadores estivessem prestes a comer. Eles também descobriram que a tenda havia sido cortada de dentro para fora. Um dos estudantes que participou da busca que encontrou algo ainda mais estranho. Segundo ele, perto da tenda, vimos pegadas congeladas, como se tivesse sido feita por pessoas usando meias ou descalças. As pistas continuavam por alguns metros e depois desapareciam. Eles voltaram para a base para relatar o que foi encontrado. No dia seguinte, retornaram e confirmaram seus piores medos. Eles começaram a encontrar os corpos. Alguns usavam apenas roupas íntimas. Outros estavam vestidos, mas descalços. Alguns dos corpos com ferimentos graves que não tinham nada a ver com frio. Outra coisa estranha que foi percebida pela equipe é que um conjunto de pegadas seguia até as margens de um bosque próximo, estando cobertas por neve após 500 metros. Os corpos que foram achados e que estavam apenas com roupas íntimas foram encontrados na beira da floresta, sob um grande e antigo pinheiro. Além disso, foram encontrados os restos de uma fogueira. Entre os pinheiros e o acampamento estavam outros 3 corpos, mortos em posições que sugeriam que estivessem tentando voltar para as barracas. Eles foram encontrados separadamente a distância de 300, 480 e 630 metros dos pinheiros, respectivamente. Uma das mulheres tinha uma forte contusão do lado do corpo, que parecia ser feito por um porrete. Outro estudante tinha o crânio fraturado. Porém, as equipes ainda estavam na busca pelos 4 esquiadores restantes, que levou mais de 2 meses. Em algumas fontes é falado que levou mais de 3 meses. Eles foram finalmente encontrados em 4 de maio, quando a neve derreteu, debaixo de 4 metros de neve, em uma ravina embrenhada na mata próxima ao Pinheiros. 3 tinham ferimentos fatais, incluindo uma fratura no crânio. A outra mulher e outro dos homens também tiveram fraturas no tronco. Segundo testemunhas, isso só poderia ter sido feito por uma força enorme, comparável a um acidente de carro. Finalmente, eles encontraram um detalhe macabro. Uma das mulheres não tinha língua e 2 das vítimas não tinham olhos. Um inquérito foi aberto imediatamente após o surgimento dos 5 primeiros corpos. O exame médico não encontrou ferimentos que pudessem ter provocado as mortes, sendo concluído que todos morreram de hipotermia. Um dos corpos que apresentava uma fissura no crânio, inicialmente não considerada ferimento fatal. O exame dos 4 corpos encontrados em maio mudou completamente o cenário. 3 deles apresentavam ferimentos fatais, sendo 2 com fraturas cranianas e 2 com extensa fratura torácica. A força necessária para provocar tais ferimentos teria de ser extremamente alta. O mais notável é que os corpos não traziam feridas externas, como se tivesse sido esmagado por um alto nível de pressão. Apenas 3 dos mortos
tinham um ferimento externo considerável. Estavam sem língua e sem os olhos. A análise das roupas identificou que eles continham um elevado nível de radiação. O chefe da investigação disse durante entrevista em 1990 que nos meses de fevereiro e março de 1959, diversas testemunhas, incluindo militares e meteorologistas, haviam relatado a visão de esferas voadoras brilhantes na área. Ivanov afirmou na mesma entrevista que já na época do incidente imaginara haver algum tipo de relação entre os casos. Inicialmente se especulou que o povo indígena Mansi poderia ter atacado e assassinado o grupo por invadir seu território, mas as investigações indicaram que a natureza das mortes não suportaria tal tese. Apenas as pegadas dos esquiadores eram visíveis e eles não apresentavam sinais de combate corpo a corpo. Porém, a aldeia Mansi mais próxima fica a 100 quilômetros da passagem de Dyatlov. Evidências sugerem que o grupo foi obrigado a deixar o acampamento durante a noite, quando já estavam dormindo. Embora a temperatura estivesse baixa, por volta de menos 25 a menos 30 graus Celsius, com tempestade e fortes rajadas de vento, os mortos estavam apenas parcialmente vestidos. O veredito foi que todos os integrantes do grupo morreram devido a uma força desconhecida. O inquérito foi oficialmente encerrado em maio de 1959, devido à ausência da parte culposa. Os documentos relativos ao caso foram então arquivados, sendo divulgados ao público somente na década de 1990. Ainda assim, Yuri Kunsevich, de 12 anos, que mais tarde se tornou chefe da Fundação Dyatlov, com sede em Ekaterinburg, participou de 5 funerais dos excursionistas. Ele lembrou que a pele deles tinha um bronzeado profundo. Uma hipótese popularizada pelo livro de 2013 de Danny Eicher, Dead Mountain, é que o vento ao redor da montanha criou um vórtice que pode produzir infrações capazes de induzir ataque de pânico em humanos. De acordo com a teoria, o infração gerado pelo vento que passava sobre o topo da montanha foi responsável por causa, de acordo com a teoria, o infração gerado pelo vento que passava sobre o topo da montanha foi responsável por causar desconforto físico e sofrimento mental nos jovens. Algumas pessoas acreditam que foi um acidente militar que foi encoberto. Há registros de bombas aéreas sendo testadas pelos militares russos na área na época em que os alpinistas estavam lá. As bombas detonavam 1 ou 2 metros antes que caíssem no chão e causavam danos semelhantes aos experimentados pelos alpinistas. Danos internos pesados com muito pouco trauma externo. Havia também esferas brilhantes no céu naquela vizinhança, possivelmente causadas por tal tipo de munição. Além disso, as pessoas acreditam que os corpos foram movidos. Fotos da tenda mostram que ela aparentemente foi erguida incorretamente, algo que é improvável que os alpinistas experientes tenham feito. Lembrando que na época estava acontecendo a Guerra Fria, e nesse período a União Soviética e os Estados Unidos estavam testando armas para uma eventual guerra entre eles. Essa teoria em particular, quando se especula sobre armas radiológicas, se baseia em parte na descoberta da radioatividade em algumas roupas, bem como nos corpos descritos por parentes como tendo pele alaranjada e cabelos grisalhos. No entanto, a dispersão radioativa teria afetado todos os alpinistas e seus equipamentos em vez de apenas alguns deles. E a descoloração da pele e do cabelo pode ser explicada por um processo natural de mumificação após 3 meses de exposição ao frio extremo e aos ventos. O especial Russian Yeti The Killer's Lives, produzido pelo Discovery Channel em 2014, explorou a teoria de que o grupo de Dyatlov foi morto por um Yeti russo. O programa começa com a premissa de que os ferimentos dos esquiadores eram tais que apenas uma criatura com força sobre-humana poderia tê-los causados. O que sustenta essa teoria se baseia no fato de terem sido encontradas pegadas enormes ao redor das barracas, apesar dessas não terem sido relatadas nos documentos oficiais.
As barracas apresentavam também pequenos rasgos na parte de baixo da face voltada para a floresta, que pareceram ter sido feitas para espionar a mata. A última anotação feita no diário de um dos viajantes dizia: "Agora sabemos que o Homem das Neves é real, o que é um mínimo estranho, não é?" O povo Mansi, que vive próximo ao local, teria também alertado o grupo sobre os perigos da expedição. É curioso que o exército russo tenha, poucos meses antes da expedição dos estudantes, feito uma missão aos redores do local, cujo objetivo era descobrir se a existência dos Yetis era real. Além disso, entre as últimas fotografias tiradas pelo grupo, uma delas mostra, ao pé de algumas árvores, a silhueta de um corpo escuro e bastante grande. Apesar de alguns alegarem que essa foto é falsa, os negativos originais encontrados no Memorial Dyatlov sobre o caso, o misterioso corpo humano gigante também é encontrado. Embora exista uma série de correlações, se concluiu que não havia evidências para tais alegações. Um novo estudo publicado na Communications Earth Environment sugere que um tipo raro de avalanche de placas pode ter sido ocupada no caso de Dyatlov Pass. Uma avalanche de placas ocorre quando uma camada fraca fica mais embaixo de uma camada de neve. Quando se quebra, a neve comprimida no topo também é puxada ao longo da encosta. A verdade, claro, é que ninguém sabe realmente o que aconteceu naquela noite, mas nós fornecemos fortes evidências quantitativas de que a teoria das avalanches é plausível, disse o coautor, o professor Alexander Puzirin, em um comunicado. Os investigadores anteriores não conseguiram explicar como, na ausência de uma nevasca naquela noite, uma avalanche poderia ter sido desencadeada no meio da noite. Tivemos que criar uma nova teoria para explicá-la, disse o coautor, o professor Johan Galmi. Ainda segundo ele, usamos dados de fricção da neve e topografia local para provar que uma pequena avalanche pode ocorrer em um declive suave, deixando poucos traços para trás. Os jovens cavaram uma seção da encosta para amarrar a barraca. Segundo Alexander, esse foi o gatilho inicial, mas só isso não teria sido suficiente. Ainda segundo Alexander, o vento provavelmente espalhou a neve e permitiu que uma carga extra se acumulasse lentamente. Em um determinado ponto, uma rachadura pode ter se formado e propagado, fazendo com que a camada de neve se soltasse. Porém, a teoria da avalanche é a menos complexa, mas há muitos pontos que a contradizem. Em primeiro lugar, a equipe de resgate não encontrou nenhuma evidência de avalanche no local do incidente. Além disso, os ferimentos no peito e no crânio de alguns dos membros, além de alguns órgãos arrancados, também eram incomuns para vítimas de avalanche. Bem sombrios, ainda há várias perguntas sem respostas para o que realmente aconteceu. Dyatlov Pass vai continuar sendo um mistério, pelo menos por um bom tempo, se não para toda a eternidade. Mas, e vocês, o que acham? E caso queiram esquiar em algum lugar, aqui vai uma dica para vocês. Assistam a esse vídeo e vocês terão um ótimo lugar. Só que não.